Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. No capítulo 7 do livro de Neemias, vemos um registro importante do retorno do povo de Israel do exílio na Babilônia e a reorganização de Jerusalém. Este capítulo começa com Neemias, depois de terminar a reconstrução dos muros de Jerusalém, tomando medidas para assegurar a segurança e a organização da cidade. Ele nomeia seus irmãos Hanani e Hananiah, homens de confiança e tementes a Deus, para supervisionar Jerusalém. Uma das primeiras medidas de Neemias foi garantir a segurança da cidade, determinando horários específicos para a abertura e fechamento das portas e estabelecendo guardas locais. Neemias encontrou a cidade vasta e pouco habitada. Como um líder zeloso e eficiente, ele percebeu a necessidade de um censo para registrar todos os retornados do exílio. O censo era necessário para identificar quem tinha o direito de habitar a cidade e garantir a pureza do povo de Deus. Para isso, ele consultou o livro da genealogia dos que subiram primeiro do exílio, conforme registrado anteriormente por Esdras. Esse registro detalha as famílias e suas descendências, começando com os chefes das famílias que retornaram com Zorobabel. Vemos nomes e números específicos, começando com a lista dos homens de Israel, como Parós, Cefatias, Ara, Pate Moabe, dos filhos de Josué e Joabe, Elão, Zacai, Binui, Bebai, Asgade, Adonicão, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Harif, Anateote, Nebai, Magpiás, Mesulão e outros. Além das famílias israelitas, o censo inclui a lista dos sacerdotes, dos filhos de Jedaías, da casa de Jesua, os filhos de Imer, Passur e Arim. Há também uma listagem dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos netinins, servidores do templo, e dos filhos dos servos de Salomão. Uma parte significativa deste capítulo destaca os netinins, descendentes dos servos que Salomão designou para servir no templo. Eles tinham uma função essencial na manutenção do culto e dos rituais do templo. O papel deles era tão importante que sua genealogia é detalhadamente registrada. Há uma ênfase especial nas famílias que não puderam provar sua linhagem israelita, especificamente algumas famílias sacerdotais. Sem essa comprovação, foram consideradas impuras para o serviço sacerdotal até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim, que eram os meios de discernir a vontade de Deus. O capítulo também menciona os números totais dos exilados que retornaram, incluindo homens e mulheres, servos e servas, e até mesmo os animais que trouxeram com eles, como cavalos, mulas, camelos e jumentos. O total dos retornados é dado como 42.360, sem contar os servos e servas, que somam mais 7.337. Os líderes e o povo, ao retornarem, contribuíram voluntariamente para a obra. Suas ofertas incluíam ouro, prata e vestes sacerdotais, mostrando um compromisso e um zelo pela restauração do templo e do culto a Deus. Este espírito de generosidade e sacrifício era fundamental para a reconstrução e revitalização da comunidade. Historicamente, este período após o exílio babilônico é crucial para a identidade judaica. A volta do exílio e a reconstrução de Jerusalém e do templo representam não apenas uma restauração física, mas espiritual e cultural. A importância das genealogias refletia uma preocupação com a pureza e continuidade da linhagem do povo de Deus, algo vital para a manutenção das promessas divinas feitas aos patriarcas. Na época, a reconstrução dos muros e da cidade não era apenas uma questão de infraestrutura, mas também de segurança e identidade nacional. Estar em uma cidade murada significava proteção contra invasores e uma reafirmação da soberania e identidade como povo de Deus. O trabalho de Neemias, portanto, é visto como uma obra tanto espiritual quanto política. Os costumes da época também são refletidos na forma como Neemias organiza a cidade e a adoração. A importância dos sacerdotes e levitas, dos cantores e dos porteiros mostra a centralidade do templo e do culto na vida do povo. As ofertas voluntárias indicam um sistema de apoio e sustento dos que serviam no templo, algo que era uma prática comum na sociedade israelita. A ênfase na pureza e na confirmação da linhagem sacerdotal também revela uma prática religiosa e cultural significativa. A consulta aos Urim e Tumim para decisões importantes mostra uma dependência da direção divina nas questões comunitárias e religiosas.
Esta prática era uma forma de assegurar que as decisões eram tomadas em alinhamento com a vontade de Deus. O capítulo 7 de Neemias, portanto, não é apenas um registro genealógico, mas uma reflexão do zelo e do compromisso com a restauração do povo e da cidade de Deus. A reconstrução de Jerusalém sob a liderança de Neemias é um testemunho da fé, dedicação e sacrifício do povo de Israel, que após anos de exílio, se dedicaram a restaurar sua identidade e adoração. Este relato nos ensina sobre a importância da liderança piedosa, da organização comunitária e do compromisso com a adoração e a pureza espiritual. Neemias demonstra como um líder deve ser diligente, zeloso e temente a Deus, buscando sempre o bem-estar e a fidelidade do povo ao seu Deus. A restauração de Jerusalém é um símbolo da renovação espiritual e da esperança que Deus oferece ao seu povo, mesmo após tempos de adversidade e dispersão. Assim, o capítulo 7 de Neemias, dentro de seu contexto histórico e cultural, revela a profundidade do compromisso do povo de Deus com a sua identidade, a adoração e obediência aos mandamentos divinos. É um capítulo que nos convida a refletir sobre nossa própria dedicação à nossa fé e comunidade, incentivando-nos a sermos zelosos e generosos no serviço ao nosso Deus. Toda segunda e quinta-feira, estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.